Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com a doutora Tuane Sandi. Ela é advogada da família Terra, do caso Lucas Terra, e também participará do julgamento tão aguardado e tão esperado, e já vem atuando não sei se há 5 anos, ela vai me contar melhor daqui a pouco, mas como assistente de acusação deste caso, onde ela já está trabalhando diretamente com a promotoria, com o promotor, o doutor Davi Galo, que é a outra entrevista que eu já fiz. Se você não viu, assista também. É importante ver todas essas pessoas que participam tão ativamente da história do Lucas Terra para perceber o tamanho e a dimensão desses pontos jurídicos tão importantes que às vezes pode bater na vida de qualquer pessoa no Brasil. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por podemos conversar sobre esse caso. E antes de mais nada, eu queria te explicar que eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada, para que você me traga todos os seus elementos, tá? Dessa história, que você é uma das pessoas que hoje estão ajudando a recontar e a escrever ela. Sim, ok. Para isso, eu queria começar com uma pergunta só para a gente ter um overview geral. Doutora, que caso é esse? Na verdade, o caso do Lucas Terra, eu acho que eu tenho que... eu vou começar assim. Lucas teria praticamente a minha idade hoje, né? Eu tenho 33 anos e Lucas teria 35 anos. Eu descobri o caso, aqui na Bahia ele ficou muito famoso, porque imagine, eu tinha medo de assistir em linha direta. Então, em 2001, surge aquele caso e eu tinha aquele sonho de ser advogada, e aí eu comecei a conhecer a família Terra naquele momento. A minha história com a família Terra já tem um tempo, eu tinha 12 anos, né, quando tudo aconteceu. E aí, quando em 2008 surge aquela reviravolta que o Galiza ele passa a afirmar outra versão, chamando ao caso, né, outros 2 participantes, Joel Miranda e Fernando Aparecido, foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de Direito em 2008. E a partir dali, eu assisti a várias palestras, muitas palestras que o nosso saudoso, né, Carlos Terra, ele falava do filho e aquilo ia me motivando, né? Então, eu fui contratada inicialmente por Carlos e Marion. Então, assim, meu Deus, porque até hoje esse caso não vai a julgamento, o que é que está acontecendo? Então, assim, a minha história então, é desde criança, é uma infância, né? Sim. Eu convivi com o caso. Quando eu conheci, aí eu comprei o livro, à época na faculdade, eu ficava indagando. Quando em 2015 houve aquela situação do julgamento, que pronunciaram inicialmente os réus, para mim, né, como advogada recém-formada, porque formei em 2013, foi assim uma lástima. Meu Deus, tinha indícios de materialidade, indícios de autoria, e Fernando Aparecido e Joel Miranda foram considerados impronunciados por falta de provas, né? A juíza à época, doutor Davi Galo, ele interpôs o recurso de apelação, e aí em 2016 eu conheci o Carlos, através, né, de Braga, de um amigo em comum, né, que nós temos, né? Aí o que acontece? A partir dali, eu comecei a conhecer a família Terra e conhecer todas as nuances do processo, e sofrer junto, porque o assistente à acusação, ele acaba sofrendo junto também. Então, assim, quando em 2017 veio aquela decisão, pronto, serão pronunciados e agora vamos ter o júri. Felicidade total, mas aí... Até você chegar nessa parte, só para a gente, porque a sua entrevista pode ser a primeira que muitas pessoas comecem a assistir, né? Porque depois Sim. Fica tudo no nosso canal. Então, só para a gente situar um pouquinho. Em 2001, o Lucas Terra desaparece e morre. Em 2001 ele desapareceu, morreu. 10 dias depois o corpo dele foi encontrado, totalmente incinerado. Apenas a única parte do corpo que foi identificada é aquela parte do crânio, né, que tinha, por causa de uma bíblia que tinha, né, abaixo da cabeça dele, ele foi encontrado dentro de um caixote. O que aconteceu? A partir daí, foi identificado por causa de exame, né, exame de DNA,
A família não conseguia identificar o corpo. O corpo, na verdade, foram migalhas. O corpo estava totalmente em pedaços, né? Em 2004, o Silvio Galiza, ele é condenado a pena de 23 anos e 8 meses. Aí ele recorre, a pena dele é diminuída para 18 anos. Quando acontece o trânsito em julgado, foi quando em 2007 ele vem à tona e fala: eu sou inocente, participei apenas da ocultação de cadáver, mas os verdadeiros culpados são Joel Miranda e Fernanda Aparecida. Aí começa um novo processo, por isso que são 2 processos totalmente diferentes. O processo onde tem como o sujeito ativo Silvio Galiza e o processo atual que tem Fernanda Aparecido e Joel Miranda como sujeito ativo, que está até hoje, né, desde 2008. Porque as pessoas entendem que desde 2001 não teve nada. E é o que a gente tem mostrado que teve um primeiro julgamento do pastor assistente, o Silvio Galiza. Ele foi condenado, né, no primeiro julgamento. Aí ele recorre. Naquela época você podia solicitar um novo julgamento. Ele recorre. Ele tem uma pena diminuída. Não é? Ele teve, acho que 22 anos e vai para 18. 23 anos e 5 meses. O primeiro julgamento dele, quase 24 anos. E aí, no segundo julgamento, diminui a pena para 18. Para 18, isso. E na segunda instância, diminui para 15. Que é o que o doutor Davi me contou. Porque, na verdade, é o seguinte, é uma vergonha, na verdade, né? Que a gente fica assim, vai diminuindo. Mas é o direito do réu, a gente pode questionar, né? Foi para 18, depois foi para 15. Aí ele, quando chegou no trânsito julgado, não tem mais jeito, eu vou ser condenado. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Sim. Acredito que ele assumiu, talvez, a culpa sozinho. Não sei os motivos, né? Não posso aqui, né? Não sei os motivos. Acreditamos, como assistente à acusação, que alguma benesse ele teve, né? Para poder assumir toda essa culpa no primeiro processo. E ele teve aquele ponto assim, a família já estava se sentindo com a justiça sendo feita, independente se foi muito ou pouco, tinha uma justiça. Aí, em 2008, veio uma nova hecatombe nessa família. Não foi bem isso, não foi só o Silvio, teve mais 2 outros homens participantes, e volta tudo do começo. Eu acho que, se você olha todo o inquérito, não tem como um homem sozinho fazer tudo aquilo. Ele não sabia, segundo os autos, ele não tinha carro, era uma pessoa que não tinha condições financeiras. Onde o corpo foi encontrado muito distante da igreja, que a igreja ficava no bairro do Rio Vermelho, até a Vasco da Gama, onde o corpo foi encontrado, é uma distância muito grande. Ele foi arrastando aquele caixote sozinho. É claro que suspeitávamos, né? No caso, quando eu li o processo, mas eu tenho certeza que a acusação suspeitava que ele não estava sozinho. Existiam pessoas envolvidas. Só que a investigação não chegava em outras pessoas e os próprios Silvio sempre se colocava como inocente, né? Ele sempre falava que ele não participou, que ele não fez nada. Ele sempre negou a autoria, ele dizia que não estava presente na hora, né? Na hora do caso. Aí, em 2007, quando ele foi condenado, e eu não sei por quê, porque, assim, muitas pessoas perguntam, Tuane, por você que já leu esse processo todo, porque, assim, antes de me tornar assistente de acusação, eu fui uma pessoa que me debrucei nesse processo. O que foi que levou o Silvio a realmente falar tudo? Meu olho, né, de advogada à época, eu acredito que ele assumiu toda uma culpa de um processo e ele talvez iria receber alguma benesse. Porém, não aconteceu, ele não recebeu o que foi prometido, quem sabe? E aí resolveu, né, falar toda a verdade. Claro que uma estratégia da defesa dele, olha, você vai falar toda a verdade, mas vai ainda continuar afirmando que você não participou do assassinato, né, do homicídio do Lucas. Ele participa só como uma testemunha oculta, que vê tudo. Simplesmente só como uma ocultação de cadáver, né? Só para ajudar na ocultação de cadáver. Mas, assim, a estratégia de defesa. Naquele momento, quando ele assume, olha, participei, claro que ele ali entregou tudo de mão beijada para a acusação, porque ele se colocou na cena do crime. Sim. Ele se colocou na cena do crime.
Então, assim, não importa, ele já foi condenado, né? Então não importa. Agora, assim, a partir de 2008 começou a luta da família Terra. Não é que não houve processo, não houve um julgamento, é porque quando houve a condenação do Silvio, eu acredito que a família Terra, naquele momento, acreditou assim, pelo menos houve justiça, ele foi condenado. Quando ele contou toda aquela história, é como se revivesse tudo aquilo. Porque para quem convive com a família Terra, é um sofrimento que não acaba, a ferida continua aberta. E a partir de 2008, quem tiver curiosidade e analisar todos os autos do processo, né, os autos não estão digitalizados, mas você consegue ver a movimentação processual, você percebe assim, sai uma decisão favorável para a família Terra, eles recorrem. Decisão favorável, e recorre, do recurso. Só para ter uma, não sei se o doutor Davi falou, mas eu vou falar, né, houve a decisão, né, em 2019, confirmando para acontecer o júri, quando foi passado 2020, eles fizeram um embargo dos embargos. Tá. O que significa isso para quem é mais leigo? E o quanto que isso impacta no tempo do processo? Na verdade, assim, isso protela muito o processo. Eu acho assim que o Poder Judiciário, quando você recebe um recurso que é incabível, o Poder Judiciário deveria embargar. Travar isso aqui, ó, não deveria ser aceito. O Poder Judiciário sabe, olha, isso aqui não pode. Já foi. Essa decisão não cabe mais recurso. Só que o problema é que o Poder Judiciário aceita. Na verdade, já aceitou no caso Lucas, porque, assim, eu sou advogada, estou como advogada do caso Lucas, como assistente de acusação, mas eu também trabalho na área de defesa, eu sou advogada criminalista. Nos meus casos, muitos juízes, quando nós utilizamos a técnica do recurso para protelar, de forma protelatória, muitos juízes não aceitam. Isso não existe, doutora, a gente não pode citar. Mas no caso da família Terra, no caso do Lucas Terra, muitos recursos foram aceitos de forma desenfreada. E eu questiono o Poder Judiciário disso. Por que todos esses recursos foram aceitos? Se eram recursos que inclusive, assim, eu não posso, porque como o processo é enorme, né, 18 volumes, existem alguns recursos que foram utilizados, que são recursos da área trabalhista, e foram utilizados na área penal. Eu ia perguntar exatamente isso. Esses recursos têm base, têm sustentação legal para eles? Eles são recursos de quê? O que você recorre a quê? Eles recorriam simplesmente assim, se houve uma decisão transitada em julgado, não tem como você mais falar, não, houve uma decisão definitiva, vai ter o júri. Vocês foram pronunciados e vão ao tribunal do júri. Já teve a definição, agora só falta marcar a data. Eles começaram, aí eles recorriam de novo. Já decidimos, recorriam de novo. Você não pode recorrer do recurso, quer dizer, nunca vai acabar o processo desse jeito. Só que, assim, eu, como defesa, sou defesa, eu vou recorrer quantas vezes eu quiser. O problema é que o Poder Judiciário tem que travar a defesa. Se você continuar, má fé no advogado. Isso é possível. E por que a área, todo esse setor judiciário, por que ele aceitou tudo isso? Eu faço a mesma pergunta. Porque é completamente fora do comum. Totalmente fora do comum você aceitar, primeiro, recursos de áreas que não são do direito penal. Vou dar um exemplo aqui. Imagine você colocar um recurso de revista que é da área trabalhista na área penal. Isso não existe. É um recurso incabível na nossa área. É só para ficar protelando, é só para ficar... porque como ganhando tempo. Ganhando tempo. Só que, assim, não é uma crítica à defesa, mas parece que a defesa não estudou o artigo 116 e 117 do Código Penal. Quanto mais eles protelam, mais eles vão fazer esse processo demorar e a prescrição não vai acontecer para eles. Eu vou botar aqui, tem um aplicativo do CNJ que fala sobre, vou até aqui, a calculadora de prescrição da pretensão punitiva. Quanto mais recursos eles usam, mais essa prescrição vai demorar. O doutor Davi Galo, inclusive, me fala, acho que você está falando por esse caminho também, que a prescrição começou a contar em 2019, quando acabaram todos os recursos.
Porque também se criou um mito, ou quase uma fake news, que o caso Lucas Terra vai prescrever e a justiça não será feita. Não, isso não é verdade. O caso não tem tempo de prescrição. Começou a contar de fato em 2019. Na verdade, assim, você não é da área jurídica. Não. Então, se você for para... Não, eu sou... Não sou. Mas, assim, você não é da área jurídica. O que é que você vai fazer assim? Você bota lá no Google. Quando prescreve o crime de homicídio? 20 vai aparecer anos depois. vai aparecer o artigo 109, que é a prescrição geral. E aí, 20 anos. Só que, assim, existem causas interruptivas e causas suspensivas da prescrição. Mas o leigo, ele não sabe disso. O que me surpreende é que advogados sabem disso, eles só estão evitando o inevitável. Eles vão ser julgados e vão pagar. Eles dois, até hoje, eles negam a autoria e negam tudo, não? Sempre negaram a autoria. Eles falam o quê? O que eles falam com relação... Que não participaram, negam totalmente que não estavam presentes no momento, né, do fato, que a culpa é exclusiva do Silvio, sempre. E eles conseguem provar que eles não estavam? Eles têm algum álibi, alguma coisa? Nunca tiveram. E eles, não sei se isso foi perguntado para eles, mas por que eu vou perguntar, talvez vocês consigam me responder. Se, vamos supor, se eles fossem inocentes, por que o Silvio atacaria eles? Inveja? Eles não sabem, toda vez que eles são indagados nessa mesma pergunta, eles falam que o Silvio, ele quer, como se o Silvio quisesse salvar, né, a pele dele. Mas entenda, Silvio, quando ele falou, já estava transitado e julgado. Ele já estava julgado, ele ia ter a pena e acabou. Na verdade, todas as justificativas de Joel Miranda e Fernando Aparecido são totalmente falhas. São totalmente falhas, não existe. Eles não têm um álibi, eles não têm testemunhas de onde eles estavam no momento do fato. O que leva a crer que tudo que o Silvio levou, claro que tem coisas ali a mais que ele esconde para não se envolver, né, no fato, mas o que leva a crer que realmente os dois estavam presentes no momento do fato. Claro que eu sei, eu preciso falar isso, que as pessoas estão me vendo, mas eu quero que você conte. Como que a polícia chega até o Silvio? Como que se coloca o Silvio como autor do caso do Lucas? Na verdade, é o seguinte, a última pessoa que estava com o Silvio, ou que estava com o Lucas, foi o Silvio. Quando o Lucas liga para o pai e diz que vai para a igreja vai participar de uma vigília, ele disse que estava com o Silvio Galiza. E no outro dia, Lucas não chega em casa. E o Silvio, inclusive, participa da busca, né? Inclusive, participa da busca. Ele inventou a história, né, que ele deixou Lucas num ponto de ônibus, mas essa não seria a conduta dele, porque quem lê a parte todas as testemunhas, ele era muito cuidadoso com Lucas. Ele levaria Lucas até em casa, ele deixaria Lucas nas mãos do pai. Então, aquilo não convenceu a polícia. E era Desculpa, te cortei, é que eu achei que você tivesse parado. Continua. Não, eu estou dizendo assim, porque ele disse assim, imagine, todo indício de autoria apontava para o Silvio. A última pessoa que estava com Lucas foi você. Lucas era uma criança de 14 anos, e você, um adolescente de 14 anos, e você foi a pessoa que estava com ele. Você tem que dar, né, como diz aqui na Bahia, você tem que dar conta dessa criança. Onde está essa criança? Então, todos os indícios de autoria levavam ao Silvio Galiza. E, doutora, era tão difícil assim a polícia chegar aos outros dois autores? O que foi? Realmente a ausência de provas? Era um outro tempo? Não tinha a mesma tecnologia? Eu acho que nunca foi. Não, no primeiro processo, eles não foram citados. Claro, nas investigações, a polícia, a polícia técnica, né, daqui da Bahia, desconfiava que o Silvio não fez sozinho. Que não foi, aquilo não tinha condição daquele crime ter sido realizado apenas por uma só pessoa. No entanto, o Silvio nunca disse nada. A única pessoa que poderia dizer, realmente matei, e matei em conjunto com outras pessoas, era ele.
Que é o que ele e ele fez. sempre negava a autoria. E ele faz isso depois em 2008. E é nesse momento que você... Pode chamar de você, né, doutora? Que você é muito mais nova que eu, vou te chamar de você. É nesse momento que você entra no caso? Não, em 2008, eu estou ainda como estudante, entrei na faculdade em 2008. Tá. Então foi quase assim, 2000, a minha história com o caso eu e Marion, a gente sempre conversa, parece que eu fui caminhando com o caso, né? Em 2008 eu entro e aí surge aquela notícia. Eu falei, aquela coisa, a Bahia parou naquele momento. Nós suspeitávamos, né, naquele momento eu não estava como advogada, então naquele momento estava como uma pessoa, um ouvinte. Eu acreditava, não foi ele que matou o Lucas sozinho. E ali toda a cortina, né, foi aberta. Aí surgem duas outras pessoas. E ali você começa a ver a luta, né, da família. Então, de 2008 até quando realmente houve a marcação do júri, imagine, de 2008 para cá, já tem muitos anos, gente. Imagine a dor. Imagine a dor que Carlos... eu acho que quando o Carlos recebeu a negativa, quando teve a primeira decisão que negou o júri, logo depois Carlos morreu. E essa negativa foi com base em quê? Simplesmente porque não tinha autoria. Quem determina isso? O STF mesmo? O ministro Lewandowski, sozinho. Que a gente chama de decisão monocrática. Mas ele analisa e diz o quê? Que esses não são os autores do crime. Que não havia provas suficientes que confirmassem que Joel Miranda e Fernando Aparecido tinham participado, né, do homicídio, né, de Lucas Terra. Ou seja, desculpa, uma decisão? Uma decisão monocrática. Nesse momento, em princípio, não haveria mais julgamento. Não, aí, na verdade, aí houve um recurso do Ministério Público, da Procuradoria, porque, assim, como é que num caso dessa repercussão, a decisão vai ser monocrática, ou seja, de um único ministro? Não. Quero chamar toda a bancada. Aí, quando toda a bancada, né, analisou o caso, em relação a quem deu a decisão, né, representativa foi a Carmen Lúcia, mas foi uma decisão colegiada com todos os ministros, aí confirmou a pronúncia e para a marcação do júri, isso em 2019. Porque o júri ia ser em 2020. Sim. O problema é que aconteceu a pandemia e tudo que vocês estão, que todos nós estamos vivendo, estamos verificando. Mas por um dia, por uma hora, por um minuto, o Carlos Terra e a Marion Terra e os filhos, irmãos do Lucas, e você que já estava envolvida, por um minuto vocês falaram acabou e acabou de uma forma errada. Quando teve essa decisão monocrática, por um minuto tudo acabou. Na verdade foi, no momento, porque assim, além de ser advogada, eu sou amiga da família. Então, foi horrível. E Carlos estava doente na época, muito doente. E aquilo foi muito pesado para ele. Ele recebeu aquela decisão e ele falou assim, eu estou cansado. Imagine um pai falar, estou cansado. Ele falou comigo, falou com a Marion, que ele não aguentava mais. Ele estava cansado. Essa decisão monocrática pode ter sido o final da vida do Carlos? Com certeza. Eu acho que essa decisão, na verdade, piorou a situação do Carlos. Entendi. Piorou. Mas o Carlos viu a volta por cima de voltar a ter o júri. Não. A decisão da Carmen Lúcia, ele morre antes? Morreu antes. Então, o Carlos morreu achando que não haveria julgamento. Isso. Ele não. E a pessoa que mais lutou, que escreveu o livro, que foi a pessoa que me fez realmente me debruçar nessa história, ele não viu. Ele não viu. Eu acho que ele morre acreditando que acabou. Só que quando ele morreu, eu e Marion nos juntamos e falamos, a gente vai lutar. E vamos até o fim. Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas apenas funcionam com o clamor popular. Não é criticando o clamor popular, mas é porque o Poder Judiciário deveria fazer as coisas da forma correta. Sim, independente se tem clamor popular ou não. Não importa se tem clamor popular, se tem o auxílio da mídia.
Poder Judiciário está aí para julgar, para agir de forma correta. Sim. Então, nesse caso, na verdade, imagine uma decisão às escuras, às escusas, uma decisão monocrática que surge do dia para a noite e pega um pai de surpresa. Um pai que estava doente, realmente com risco já, né, de vida. Então, assim, eu acho que piorou a situação do Carlos. Mas quando ele veio a falecer, Marion, eu acho que ela pegou todas as forças dela, junto com o doutor Davi, que é o promotor, comigo, como assistente de acusação, com a família, e agora a gente vai lutar até o fim, e conseguimos. Tanto que agora vamos ter o júri. O júri, assim, ainda não foi marcado, muitas pessoas me questionam, por que esse júri ainda não foi marcado? Infelizmente, aqui na Bahia, pelo menos aqui na Bahia, o que estão priorizando agora, não é que eu acho que está errado, né? Júris apenas de réus que estão presos. Essa é a prioridade, porque tem muitas pessoas que ficaram 2 anos, por causa da pandemia, presos em prisão preventiva. Então, estão esperando o julgamento. Tem uma lógica, né? Porque pode ter uma pessoa inocente presa também. E, como tem, eu tive um julgamento recente de um cliente que era inocente e ele ficou 2 anos preso. E se você é inocente, ficar 1 hora preso deve ser enlouquecedor. E ficar 2 anos, você não volta, você não paga, não tem dinheiro, não tem... O tempo você não recupera e a sua natureza de inocente é muito prejudicada também, né? Então tem que ter uma lógica aí. Tem que ter uma lógica. Então, assim, eu sempre explico, gente, a prioridade agora do Estado da Bahia é realmente priorizar os júris, né, para pessoas que estão presas em prisões preventivas. O Joel Miranda e Fernando Aparecido, eles estão respondendo o crime em liberdade. Eles não têm a liberdade deles ser ceadas preventivamente. Então, não precisa acelerar o processo. Pode acontecer no ano que vem. Só que, assim, claro que muitas pessoas falam, mas isso é um absurdo. Não, aí no caso, não, calma. Tem muitas pessoas presas. Sim. E muitas pessoas presas inocentes. E que estão presas por causa da pandemia, porque o Poder Judiciário simplesmente parou nesse período. Ele começou realmente a funcionar agora no segundo semestre. Estava a passos lentos, no primeiro semestre de 2021. Então, essa é a principal justificativa. E vocês acham que vai ser quando o julgamento? Eu acredito que será no segundo semestre de 2022. O doutor Davi acha que é no primeiro semestre. Mas é porque tomara eu tô falando que ele assim... seja certo. Tomara. É porque, assim, como advogada como eu estou como assistente de acusação, mas eu trabalho para a defesa, né, em vários processos. Tem muita gente presa preventivamente nesse período. Então, assim, tomara que realmente ele consiga, doutor Davi, e todo o clamor. Eu acho que nesse exato momento, acho que o clamor social pode auxiliar muito que a marcação do júri seja para o primeiro semestre. Mas eu sou muito realista. Aqui na Bahia tem muitos processos ainda para acontecer, muitas pessoas que estão, né, esperando o julgamento, presas preventivamente. Imagine você estar preso antes de ser condenado. Então, assim, tem muitas pessoas... Então, eu estou falando assim, realista, segundo semestre. Mas se acontecendo antes, que bom, maravilha. A gente consegue finalizar essa história antes. E entrando para esse caso do julgamento, o que você pode me contar de estratégia de vocês? O que vocês imaginam? Como vai ser esse julgamento? Eu não posso falar minhas estratégias. Alguma coisa. Não, imagino, eu tenho que perguntar, eu sabia que essa seria a resposta. Mas, mas eu digo o seguinte, o que vocês esperam desse julgamento, principalmente no ataque? Porque vocês não vão só ter que provar que os dois são os réus que mataram o Lucas, vocês vão ter que também se preparar para grandes ataques. Sim, eu acredito que eles vão continuar alegando o que eles já alegaram. Que eles não têm provas suficientes que realmente afirmem que João Miranda e Fernando Aparecido são autores do crime. Porque não existem outras provas. Não existem. Eles já usaram essas provas. Eles já usaram essas táticas. Eles já utilizaram. Eles podem atacar como eles fizeram no primeiro, mas aí eu digo para vocês, se eles fizeram isso no mundo atual,
Não sei o que vai acontecer. Porque no primeiro julgamento, eles quiseram realmente acabar com toda a imagem de Carlos Terra e de Marion Terra. O que eles fizeram? Não, eles inventaram muitas inverdades em relação a Marion, como se ela, a culpada foi ela, por não ter sido uma mãe presente. Eles realmente quiseram colocar Marion como aquela figura da mãe que é irresponsável, o pai irresponsável, que deixou o filho na mão de terceiros. Imagine, você deixa seu filho numa igreja. Então, eles fizeram isso. A tática deles, a tática da defesa vai ser realmente acabar, na verdade, com a mãe. Só que isso nos dias atuais não vai. Isso não vai acontecer. Eu ia te perguntar isso. Mudou bastante, não mudou? Muito. A sociedade do... Ela mora na Europa porque... Eu posso falar isso? Pode, porque falavam que era prostituta. Isso. Eles começaram a acabar com a vida de Marion. Mas uma coisa, mesmo se ela fosse... Mesmo se ela fosse, não existe. Mesmo se ela fosse... Meu filho. Mesmo se ela fosse prostituta, uma mãe responsável, onde está o direito de matar uma criança de 14 anos? Não sei se a gente não tem como provar, mas se imagina que tenha tido violência sexual, queimar a pessoa, destruir o corpo, não permitir que os pais busquem pelo filho. Onde está a lógica? Mudamos tanto assim como sociedade que isso era possível há 20 anos? Isso foi possível e as pessoas ficaram na dúvida, né? Se você lê, né, os dias do julgamento, as pessoas... Porque, na verdade, nossa sociedade é muito machista, mas eu acredito, não, tenho certeza. Super machista, racista, homofóbico. Não, mas mudamos muito. Melhoramos. Graças a Deus. Melhoramos. Se eles vierem com essa defesa, porque a defesa deles, naquele momento, foi essa. Realmente acabar com a imagem da mãe. E me choca que você me conta que essa foi a estratégia lá no julgamento de 2005, é isso? No momento, ele foi condenado no julgamento de 2003. 2003, ele foi em 2004. Isso. Me choca muito que você me conta que em 2003 pessoas ainda ficaram com dúvidas se o fato de ela ser uma prostituta, uma mãe ausente, permitiria tudo isso com o filho dela. Na verdade, é aquele olhar, né? Eles começaram a querer transformar a mãe como culpada, porque você que abandonou seu filho, você foi para a Europa trabalhar como prostituta. A única culpa de uma mãe nessa é de ter acreditado que uma igreja ia ser um lugar seguro. Não é? Sim. Se tem culpa... Eu acho que a culpa foi essa. Foi essa, porque na instituição religiosa. Você coloca numa igreja, você permite que seu filho frequente uma igreja... Eu não digo qual igreja, né? Eu acho que qualquer igreja. Qualquer instituição religiosa, a única culpa foi essa, acreditar realmente que aquela pessoa que era responsável pelaquela instituição religiosa podia cuidar e realmente tutelar seu filho. Lógico. A única culpa dela foi essa. Mas não porque ela estava trabalhando, realmente correndo atrás para melhorar a situação da sua família, porque o Lucas iria depois para a Itália, a família iria depois. Eles acabaram com os planos de uma família. Eles acabaram com todos os planos de uma família. Então, assim, a defesa, ela trabalha sempre atacando a imagem de Marion e, naquela época, a imagem também do Carlos. Então, já espero que eu acredito que se eles vierem com isso, eu vou adorar. O que vocês vão pedir de julgamento? Que eles sejam julgados por quê? Por homicídio doloso, com intenção de matar, ocultação de cadáver, violência sexual? O que vocês colocam como A gente não pode falar tudo isso, isso eu não posso isso não pode? Eu pensei que isso já tivesse parte da denúncia, alguma coisa assim. Não, é porque assim, tem homicídio qualificado, ocultação de cadáver, mas assim, se eu me estender muito... Entendi. Entendeu? Entendi, não vamos. Uma pergunta também, que é o seguinte, me passaram que alguns advogados mandaram para a gente, falando que o livro da Marion pode ser prejudicial para a construção do júri popular. Que uma vez que o livro da Marion, não, o livro do Carlos, que se as pessoas do júri popular tiverem lido o livro, eles não poderão fazer parte dos 12... Quantos jurados são no Brasil?
Na verdade, são 20 a 25, aí se escolhem 7 no dia. Esses 7 jurados, esses 25 pré-jurados, não pode ter ninguém que tenha lido o livro do Carlos. É real isso? Na verdade, eles têm, como juiz, os jurados também, eles têm que estar naquele momento como imparciais. Pode prejudicar, mas a história do Lucas, ela é notória. Sim. Ela é uma história conhecida. Não tem como você exigir. Mas foi até que eu usei de argumentação. Eu falei, mas e se a pessoa viu investigação criminal? Isso. Não, eu discordo completamente. E, na verdade, eles vão ter que investigar todos. Na verdade, assim, Marion, ela vendeu aqui na Bahia mais de 11 mil exemplares. Ela me falou 14 mil, se não me engano. É porque na época... Foi na época eu não onde... sei. Já... Então, se já ultrapassou, foram muito mais livros. Então, assim, foram muitos livros. Não tem como você saber quem foi que leu aqueles livros. Mas se perguntarem para o jurado, você leu o livro, e ele falar que sim, ele é desclassificado? Eles podem pedir isso para desclassificar. Com defesa e estratégia de defesa, eles podem fazer isso. Tá. Eu faria. É normal. Não, isso até imagino que eles vão fazer. Faz parte, né? O quão... Qual a proximidade que você tem com o caso? Faz parte de tudo. Agora, assim, você conhece o caso, se o jurado disser que não conhece, ele vai estar mentindo de verdade. Porque esse caso sempre aparece na mídia, linha direta, investigação criminal. Quantos youtubers já trabalharam com esse caso? Não, se eu que sou de São Paulo, conheço. Ele é um caso nacional, não tem como, não. E não é só porque eu trabalho com crime, não, é porque é um crime que bateu forte na sociedade inteira. É um crime até... Ele é antes de eu entrar para trabalhar com coisa policial. Ele aconteceu em 2001, eu já sabia desse caso. Então é natural que as pessoas conheçam, né? Isso daí. Na verdade, assim, ele vai ter que notar naquele momento e nós, como acusação, a gente vai ter que perceber se li o livro, mas li apenas para me informar. A gente vai ter que perceber se li para me informar significa estou parcial no caso. Porque às vezes eu li para me informar, para conhecer se existe. Sim. Você acha que quantas pessoas não leram, não estudaram o caso de, vou dar um exemplo, Suzane von Richthofen na época do júri? Não, você acha que o jurado... Todo mundo sabia. Daniela Pérez também, todos. Muitas pessoas, curiosidade, isso é normal, o ser humano é assim. Ele vai querer ler, ele vai querer saber o que foi que aconteceu. Agora, eles vão ter que realmente provar, e eu não sei como eles vão fazer isso, que realmente existe uma parcialidade daquele jurado. Porque vocês têm como contrapor o que eles colocarem com relação a cada jurado? Porque a única parcialidade que eles podem identificar se eles conhecem pessoalmente a família. Entendi. Tá. Ótimo. Uma pergunta delicada, que é o seguinte. Todo julgamento tem 2 possibilidades, né? O sim ou não. O condenado ou o absolvido. Vocês estão trabalhando também com a possibilidade de eles serem absolvidos? Sim, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu sei que seria extremamente frustrante, para mim, aqui seria... para todos, mas eu imagino para vocês, que estão ligados nisso de corpo e alma e coração aí, né? Sim. Eu acho que quando estamos trabalhando, né, numa situação, não importa, defesa ou acusação, nós temos que nos preparar para as 2 possibilidades. É claro que nesse caso será frustrante por causa eu acho que o envolvimento longo do caso, né? O doutor Davi está no caso desde 2001. Eu conheço o caso desde 2001, conheço a família, tem 5 anos que eu conheço a família, convivo com a família. Então, é claro que será frustrante para o lado pessoal, Tuane como pessoa, mas a gente tem que se preparar para o sim ou para o não. Sim. Só uma coisa, doutor Davi, pelo que ele me contou, ele entra para o 2º julgamento. Sim, o primeiro, mas ele estava junto. Estava lá. Mas ele conhece o caso desde 2001. Sim. Doutora, o que vocês esperam se você puder me falar, de penas? Quanto de penas eles podem pegar? Toda a parte da dosimetria, eu acho que eles irão pegar, eu acredito que eles irão pegar a pena máxima, eu acredito. Mas, assim, isso é porque
Claro, eu como acusação aqui nesse exato momento, estando como acusação, a gente almeja a pena máxima. Mas eu não posso mensurar a dosimetria da pena, que isso a dosimetria é a participação do juiz juntamente com os jurados, né? Eu não tenho como mensurar. E eles estão sendo... É triplamente qualificado, e tem várias causas de aumento de pena, né? Acredito que terão uma pena longa, mas eu não posso mensurar. É porque, na verdade, muitas pessoas falam assim, a pena máxima no Brasil é anteriormente 30 anos e agora 40. Não, a pena pode ser 200 anos. A pena de 200 anos, ela só serve para, assim, quando você faz o cálculo da progressão da pena, se der, por exemplo, 50 anos, atualmente, depois de 2019, do pacote anticrime, a pessoa fica até 40. No caso deles, anterior ao pacote anticrime, se ele pegou 200 anos, quando fizer a progressão da pena, eles vão ter que ficar 30 anos. Quanto mais anos eles tiverem, eles vão ter que ficar na cadeia 30 anos. Então, quanto mais tempo eles tiverem, melhor. Você começou a me responder a última pergunta que eu ia fazer agora, que é, eles estão sendo julgados com base na lei anterior ao pacote anticrime. Sim. Então, se eles pegarem 400 anos de cadeia, como muitos pegam, mas tem muitas saidinhas, tem progressiva, tem aquela coisa de ser réu primário, tal, blá, blá, blá. Quantos anos de fato eles podem pegar? Mas aí 430. 30, não, 30 eles podem... Ninguém fica mais de 30 anos preso. Mas a pessoa pega ali, começa a ter aquela coisa que pode sair aqui, pode ser ali, fica um quinto da pena, um sexto da pena. Não, mas entenda. No caso de... eu acho que a pena de Suzane von Richthofen foi 39, foi né? 39 anos, é. Bom, 39. Olha a pena dela. Vamos dar um exemplo aqui. 2/5, né? Você faz a conta. Eu não sou maravilhosa em matemática, não. Então, alguém tem que me ajudar. Alguém tem que me ajudar. 39, 2/5 de 39. Então, é claro que ela vai sair mais cedo. Mas se você pensar 400 anos... pegou 30. Você entendeu? Então, quanto mais ele tiver, ele vai ter que ficar 30 anos. Essa é a lógica, mas as pessoas não entendem. Sim. Por que essas penas tão longas no Brasil? E que, na verdade, é para ficar 30 anos, é para ele ficar 30 anos na cadeia. A gente não quer justiça, a gente não está querendo que ele realmente fique muito tempo na cadeia, então é isso. Então, quando você fala assim, 400 anos, porque vai ter essa... Não, faça a conta. Tem razão. Talvez ele tenha o direito a um indulto, que são aquelas saidinhas, né? Aquele indulto, né? Para sair do Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas isso, infelizmente, é o direito do preso. Né? Isso é a lei, né? Aí são outras conversas. Aí é eleição, tem que mudar um monte de coisa, tem que fazer... Doutora, alguma pergunta que eu não te fiz que você acha importante eu fazer para a gente falar desse caso ainda? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente Passeamos conseguiu. Bastante. Foi muito boa a conversa, muito boa. Muito rica. Muito obrigado, doutora. Eu vou fazer só uma cabeça final, já falo de novo com você, só mais umas coisas, só um minuto. Eu conversei agora com a doutora Tuane Sandi, advogada da família do Lucas Terra. Mais do que só advogada, ela também já é amiga da família e também está trabalhando junto com o promotor doutor Davi Galo, no caso que vai ser julgado, eu espero que no primeiro semestre de 2022, mas eu gosto de gente realista como uma doutora, será julgado em 2022, talvez no segundo semestre de 2022. Ela também trabalha como assistente de acusação, falei certo? Assistente de acusação do caso, junto com o promotor Davi Galo. Desejamos para ela o maior sucesso o ano que vem nessa longa empreitada e que essa empreitada se encerre depois de tantos anos para que a família do Lucas Terra e o Lucas Terra possam descansar. Muito obrigado, a gente se vê na próxima.